O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas famílias, estimados irmãos e irmãs, queridos jovens, mais uma vez estamos aqui reunidos, celebrando a centralidade da nossa fé. A Eucaristia, esse momento mais alto da nossa caminhada enquanto igreja, para onde converge, todas as nossas ações, nossos pensamentos. Da Eucaristia, nós bebemos da fonte que nos alimenta e que assim também nos fortalece no envio missionário. Neste final de semana, celebrando em nossas comunidades, nossa paróquia, ontem celebrei na comunidade São Paulo Boa Vista, hoje pela manhã na comunidade de Tanque, comunidade rural, onde passei também um pouco, parte da tarde, num evento, numa promoção realizada na comunidade de Marreca, promoção esta é feita em prol da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Isso perceber que em todos esses espaços a palavra de Deus foi sempre anunciada. Às vezes a gente escuta muitos relatos de irmãos: foi nessa comunidade que eu fui batizado, foi nesta comunidade que eu abracei a fé, foi nessa comunidade que eu passei pelo processo de evangelização. Evangelização enquanto etapa, o momento oportuno para se acolher o Evangelho. E cada comunidade tem a sua particularidade, tem o seu ritmo de caminhar, tem o seu processo. Nenhuma comunidade é diferente. E Jesus hoje nos oferece, amados irmãos e irmãs, talvez o principal critério para a gente saber se verdadeiramente o amamos. Hoje a palavra Jesus, os nossos momentos de oração, tantos momentos, às vezes na conversa: Jesus, eu te amo, Jesus, eu vos amo, Deus, eu te amo, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é maior do que tudo. Mas nós corremos o risco de ficar ficar neste campo das palavras, simplesmente das palavras. Jesus hoje nos disse que aquele que o ama guardará a sua palavra. Quem não guarda a sua palavra não o ama. Então, para nós é um critério importante.
Como é que nós saberemos que alguém verdadeiramente ama Jesus? Quando guarda a palavra que ele anuncia, sempre compreendendo, né, a pessoa de Jesus como a própria palavra de Deus. Não podemos separar a palavra da pessoa de Jesus. E nós estamos escutando o Evangelho de São João. O Evangelho de São João começa dizendo que no início era a palavra, era o Verbo eterno. Este Verbo se fez carne e veio fazer morada, veio habitar entre nós. Logo, aquele que acolhe Jesus está acolhendo a palavra de Deus, está acolhendo a palavra eterna, está acolhendo o Verbo eterno. Isso para nós, amados irmãos e irmãs, se coloca como uma exigência, como um grande desafio. Não podemos nos afastar de beber da fonte, que é a palavra que Jesus anunciou, não só com os lábios, mas com a sua vida. E Jesus nos diz que aquele que acolhe a sua palavra, o Pai o amará também. Aquele que acolhe a palavra, aquele que verdadeiramente ama Jesus, Jesus está a declarar, não só é amado pelo Filho, mas é amado também pelo Pai. E a palavra que Jesus anuncia para nós, Ele mesmo nos diz, não é a minha palavra, mas é a palavra do Pai. Então quem acolhe o que Jesus anuncia, acolhe aquilo que o Pai deu a Jesus, para neste mundo revelar a cada um de nós o mistério da sua salvação, o mistério da nossa redenção. Celebramos este mistério nestas duas mesas aqui no nosso espaço celebrativo: mesa da palavra, a mesa do sacrifício. Então, queridos irmãos e irmãs, e aqui Jesus no Evangelho já aponta para um segundo momento, né? Nós estamos dizendo que Jesus está querendo colocar aquilo para que os discípulos, depois dele, os discípulos possam continuar a missão. E Jesus sabe que a missão, ela terá continuidade se eles permanecerem na sua palavra, permanecerem no seu amor. E aqui Jesus disse olha, o Pai enviará o Paráclito, o Espírito Santo. Aqui o Paráclito como o advogado, o defensor. O Espírito Santo será aquele que estará combatendo e defendendo toda a comunidade dos apóstolos, dos discípulos, diante das batalhas do estar no mundo. Estar no mundo e sem ser do mundo, queridos irmãos e irmãs. E na terceira parte, eu acho também bem pertinente para aquilo que Jesus está deixando de legado, de ensinamento, que é aquilo que nós celebramos em cada Eucaristia também, a oração pela paz. Dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Pensar nesta paz que Jesus nos oferece, amados irmãos e irmãs, é pensar para além da paz como comumente nós compreendemos, A paz como a ausência de violência, a paz, como talvez só aquele momento de tranquilidade exterior, não, e aqui recordo aquilo que Jesus disse para os seus discípulos logo que ele ressuscitou, que os discípulos se encontram trancados numa casa, todas as portas trancadas, eles estão isolados, eles estão com medo, eles estão tímidos, eles estão como que em pânico de que alguma coisa lhes aconteça, e Jesus põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E falar da comunicação da paz
é falar da comunicação, da própria presença de Jesus na vida dos discípulos. Pensar na paz, né? E aqui Jesus coloca o segundo ponto, né? A minha paz que eu vos ofereço, não a ofereço como o mundo. E já aqui um critério para que cada um de nós possa fazer o discernimento. A paz que nós promovemos, a paz que nós defendemos, a paz que a gente quer viver, é a paz que Jesus nos oferece, segundo a paz, o critério que Jesus nos oferece, a paz de Jesus, ou a paz segundo o critério do mundo? E aí nós podemos nos perguntar, mas qual o critério que o mundo oferece para estabelecer, para dar a paz? É a guerra. Qual é o critério que o mundo muitas vezes oferece para dar a paz? É a vingança, é o ódio, é a intolerância. Como é que o mundo busca, às vezes, colocar a paz? É através de muitas injustiças, em que alguns são elevados e outros diminuídos. E a gente distancia do grande mandamento de Jesus, o ensinamento de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham sempre em abundância. E recordamos aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, logo, a paz que Jesus nos oferece é uma paz que tem como fundamento, amados irmãos e irmãs, a concretização da justiça. E a concretização da justiça nós podemos compreender como fazer a vontade de Deus, como obedecer a Deus, como agir com o amor que Deus assim nos oferece. Não é não é tirando de uns que nós promoveremos a paz. E nós estamos vivendo num momento de empobrecimento, né? Não só aqui no Brasil, mas de empobrecimento de toda a população, que ganha menos, para além de ganhar menos, uma população cada vez mais crescente de desempregados, uma população cada vez mais crescente de pessoas doentes. Às vezes as injustiças não geram só pobreza material, mas gera doenças emocionais, psíquicas, às vezes também as doenças espirituais, né, que cada vez mais torna o ser humano, cada pessoa, impotente ou incapaz de trabalhar ou de promover, né, ou de caminhar. Quando Jesus nos diz isso, promover a paz, receber esta paz de Jesus é nos comprometer em promover a justiça. Receber essa paz de Jesus é acolher a sua pessoa para agir, não julgando o outro, mas manifestando, revelando ao outro o jeito de Jesus agir e ser, a misericórdia, o perdão que cura, que liberta, que integra, capaz de integrar a pessoa, a sua essência, mas capaz de integrar a pessoa ao seu ambiente familiar, a convivência familiar, a convivência comunitária, ou capaz de integrar a pessoa ao seu ambiente de trabalho. Quando não há esse perdão, essa capacidade de oferecer o perdão, é porque verdadeiramente está o amor de Jesus, a palavra de Jesus ainda está distante de nós. Ele mesmo nos diz quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão: 70 vezes 7, sempre. Como é que nós cresceremos para Deus? Como é que nós, amados irmãos e irmãs, estamos guardando essa palavra? De que modo essa palavra está frutificando? Através de tudo isso, né? Estava brincando com o Chico e Luciano, falei: vou chamar vocês aqui para dar um testemunho, né? Como que a palavra de Deus está frutificando em vossas vidas, em vossa família, né? Em vossas vidas.
de que forma esta palavra, aonde se encontram os frutos desta palavra, deste acolhimento da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Às vezes é bom a gente perguntar, porque às vezes a gente está sendo uma pessoa estéril e está pensando que está produzindo muitos frutos. Às vezes a gente está pensando que está agindo com o critério de Jesus, mas nós estamos agindo com o critério do mundo, que ao invés de promover a vida, estamos promovendo a cultura da morte. Ao invés de promover, tudo aquilo, a criação, dom de Deus, nós estamos destruindo essa criação, tornando certos lugares inóspitos para estar o ser humano, estar cada um de nós. Nesse crescente efervescência, desses fenômenos naturais. Talvez muitos de vocês aí estão assustados. Padre, nunca senti um frio tão grande, durante toda a minha vida nunca passei por um frio tão grande como passei agora esses dias aqui em Januária, Montalvânia, que tive a oportunidade de visitar essa semana. 7 graus, 10 graus. Lembrava do tempo que morei na Argentina, que lá é muito normal, muito comum, tá 3 graus, 0 ou menos, mas para nós aqui. Talvez ele fale assim, mas isso não tem nada a ver. Saber que toda a natureza, a natureza é integral. Hoje o Papa Francisco nos convida a fazer uma reflexão, a ecologia integral. O Papa Francisco nos convida a refletir sobre o nosso estar no mundo, refletindo sobre a casa comum. Sobre a casa comum. A nossa ação afeta toda espécie de vida, e nós podemos colocar os nossos semelhantes em risco, e geralmente quem mais é afetado são os mais vulneráveis. Vocês percebem quando dá uma enchente, quando chove bastante, essa chuva descontrolada, quem é que tem as casas mais afetadas primeiramente? É quem não tem um ambiente, quem não tem a casa mais distante, mas quem está lá na beirinha. Mas a pessoa está ali é porque ela quer, não tem opção. Não tem opção. Ver a quantidade de gente que em São Paulo, isso para falar de São Paulo, porque os meios de comunicação divulgam, quantas mil pessoas, quantos moradores de rua no centro de São Paulo. Ele vai pegar que cada um carrega a sua história. Cada um com a sua história, cada um com as suas marcas. Então, queridos irmãos e irmãs, e muitos que estão ali, é fruto do pecado, do pecado do outro, fruto da injustiça da ação de outros. Nós, como cristãos, como católicos, podemos contribuir, podemos colaborar para reerguer, para trazer dignidade para as pessoas. E passava na televisão alguém que nesse frio, morador de rua, e uma equipe que lá chegou com cobertores, com a sopa quentinha, e aquela pessoa falando alegremente, que bom que eles chegaram aqui, porque eles nos dão dignidade. Dignidade porque todo ser humano tem o direito de comer, Dignidade porque todo ser humano tem o direito da moradia. E é dever do Estado trabalhar, pensar em políticas públicas para que todo cidadão, toda pessoa tenha um lugar onde morar, e construir, viver, construir, desenvolver a sua família. Pensar que a nossa fé, amados irmãos e irmãs, está correlacionada a tudo isso. Guardar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, está correlacionado a tudo isso. Nós não vivemos num outro planeta, o planeta que nós vivemos é este. E este planeta que nós estamos vivendo, nós vivemos nessa diversidade de situações. Pensar que os problemas, os problemas sociais, pensar na quantidade de doenças que hoje os nossos irmãos estão precisando de ajuda, seja de aconselhamento, seja de um acompanhamento profissional. Esta semana passada eu conversava com assistente social e pensando aqui na nossa paróquia que a gente pudesse,
construir um projeto em vista da gente colaborar, pelo menos minimamente, com aquelas pessoas que mais precisam. Projeto social com assistência de profissionais voluntários, com assistência social, com uma assessoria nesse campo psíquico, nesse campo jurídico, pensar numa assistência, talvez médica, para poder dar dignidade a muitos dos nossos irmãos. Então estamos aí amadurecendo tudo isso. É um sinal da gente dar testemunho, é um sinal da gente pensar o seguinte: a nossa fita, a vida do nosso irmão está ligada à minha. Eu posso afetar o meu irmão com um pouquinho, dando um pouquinho de mim. E hoje lá nesse momento, nessa promoção que a gente realizava lá na comunidade de Marreca, e nós fizemos uma corrente, corrente de doação, e lá os irmãos falavam: olha, a igreja é construída com o pouquinho de muitos, e às vezes até com um pouquinho de poucos, mas a igreja se faz com a doação do pouquinho de muitos, seja ele material, seja dos dons espirituais, dos dons profissionais que cada um recebeu de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nosso Deus, que nos dê a graça de escutar a sua palavra, escutando, que possamos compreender, que compreendendo possamos acolher, que acolhendo possamos viver, que vivendo possamos torná-la visível, conhecida em todas as nações, em todos os espaços aonde nós trabalhamos e passamos. Amém.